Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje, continuando a unidade 3, só que essa aula é a parte 2, certo? Então, vamos lá para os slides, para facilitar o desenvolvimento da nossa aula, certo? Deixa eu colocar aqui no primeiro. Pronto. Modo de apresentação. Ok, então estamos estudando astronomia, desenvolvimento tecnológico e exploração do universo. Então, a vida além da Terra, Marte, né? Vamos começar a falar de Marte. Falamos um pouco a aula passada, mas vamos continuar hoje, porque Marte ele é um país tão estudado com relação à vida extraterrestre. Porque Marte é o nosso vizinho, certo? Então, falando de questões de recursos, né? É o que o ser humano pode fazer agora, né? Recursos tecnológicos que nós dispomos, é o planeta que nós podemos estudar, investigar, certo? Então, graças a satélites que foram, né, que existem lá, graças a sondas e ao robô que está lá, nós temos muitas informações de Marte que um dia, né, já pode ser que já tenha existido vida em Marte, e também há o estudo, né, o ramo do estudo de se saber, se descobrir se um dia o ser humano pode morar em Marte, ok? Então, sabendo que a atmosfera de Marte ela é muito inóspita, não dá para nós, seres vivos, né, que estamos acostumados a viver com essa atmosfera terrestre, lá não tem uma atmosfera que, no caso, que a gente iria poder se adaptar. Então, muitas coisas teriam que mudar em Marte para poder receber a vida humana, a nossa fauna, a nossa flora, certo? E também existe estudos sobre a lua de Júpiter Europa, e fala-se que lá, né, existe, aqui como vocês percebem essa parte azul aqui, seria um oceano líquido embaixo de uma crosta de gelo, certo? E estão vendo esses jatos d'água, isso aqui seriam os geysers que existiriam lá. E outra lua bastante interessante para o estudo é a lua de Titã, que é a maior lua de Saturno, e lá foram encontrados alguns elementos químicos que são essenciais à vida, que são os hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos? São elementos químicos compostos, você vê, ó, você só nota aqui, ó, C e H. Esse C vai ser o quê? Carbono, e o H vai ser hidrogênio. Então, nós temos aqui o exemplo de 4 hidrocarbonetos: o metano, o etano, o propano e o butano. Lembrando que o butano é o gás, certo? Que nós utilizamos para cozinhar, o gás que tem dentro daqueles botijões, certo? Então, gás de cozinha é o gás butano. E, então, voltando em Titã, foram encontrados esses elementos químicos, certo? Lembrando que onde tem carbono pode existir o efeito estufa, que é um dos fenômenos naturais necessários para a existência de vida. E só para relembrar o que são geysers. Geysers são jatos de água quente que são liberados, certo? Na superfície terrestre. Só que como é que ocorre? Nós temos primeiro a chuva, então essa chuva vai molhar a superfície terrestre, certo? E como o nosso solo, as rochas sedimentares são porosas, então vai permitir a infiltração dessa água, então essa água vai descendo, descendo, até encontrar uma rocha magmática que impeça que ela continue penetrando. E o que vai acontecer? Se abaixo dessa rocha você tiver um magma, então o magma vai esquentar essa rocha, e essa rocha vai esquentar essa água, e essa água vai ficar numa pressão tão alta que ela vai subir, como uma panela de pressão. Então, sairão jatos de água quente, que são os geysers. E na Lua Encélado,
de Saturno, existem muitos geysers, e esses geysers, os cientistas dizem que provém justamente de um oceano líquido que está abaixo de uma crosta de gelo, certo? Então, onde existe água líquida, é interessante o ser humano estudar, porque talvez é uma grande chance de existir vida ali naquele ambiente, ou de que já existiu vida, né? Encontrar algum registro que prove que teve alguma vida. Lembrando, quando a gente fala vida, não é um ser humano ou uma vida muito complexa. A gente já viu que a astrobiologia, ela estuda justamente as bactérias, né? Então, porque as bactérias são os seres vivos que se adaptam mais a ambientes com muita radiação, muito frio, muito calor, como é a questão das luas, né, desses satélites aí, e também de Marte e outros planetas. Aí a gente agora vai falar sobre os exoplanetas ou planetas extrasolares. Como o nome já diz, exoplanetas quer dizer planetas fora do nosso sistema solar. Então, todo planeta que o ser humano descobre que está fora do nosso sistema solar, ele é considerado exoplaneta. E ele pertence a um sistema próprio. Nós temos aí o exemplo, na imagem, de alguns exoplanetas. Lembrando que o livro de vocês diz, né, que já foram encontrados cerca de 1000 exoplanetas. E o planeta que foi encontrado mais próximo da Terra foi esse aqui. Vamos ver? Foi aqui, ó, o Kepler 186f. Mas antes de falar dele, vamos voltar para cá. Então, os exoplanetas, eles podem ser habitáveis. Como é que eles são habitáveis? Segundo a ciência, a astronomia, ele deve ter pelo menos 3 critérios. Quais são eles? Orbitar em uma estrela de vida longa. Para quê? Para que essa estrela venha liberar para ela, proporcionar energia luminosa, como aqui no nosso caso o Sol. A energia dela aquece o nosso planeta. A partir da luz solar nós temos a fotossíntese e diversas sistemas, né, vivos que dependem dessa energia luminosa que vem da nossa estrela, que é o Sol. Então, o segundo tópico, ser rochoso ou capaz de manter água líquida em sua superfície. Então, para que exista vida, eu tenho que ter água líquida em sua superfície, ou pelo menos que ele seja também rochoso. E também ele deve possuir um campo magnético. Para quê? Esse campo magnético ele vai proteger o planeta de ventos extrasolares, raios cósmicos, que é o que acontece com o nosso planeta Terra. O nosso campo magnético nos protege de tudo isso. Então, para que um planeta, um exoplaneta seja habitável, ele tem que ter esses 3 critérios. Relembrando, orbitar em uma estrela de vida longa, ser rochoso e ser capaz, né, ou ser capaz de ter água líquida em sua superfície e possuir um campo magnético. E agora nós vamos mostrar, né, com um exemplo, um planeta, um exoplaneta que faz parte desses planetas habitáveis, que é o Kepler 186f. Veja, nessa área esverdeada, deixa eu voltar aqui. Nessa área esverdeada é a região habitável, certo? Então, nós temos aqui o planeta B, C, D, E e F. F vai ser o Kepler, que está na região habitável, que obedece àquelas 3 ordens que a gente viu agora há pouco. E o planeta Terra está aqui, ó, o nosso planeta Terra, que está também na zona habitável, e o nosso planeta Terra, ele obedece a esses 3 critérios, que ele orbita em uma estrela de vida longa, que é o Sol, ele é rochoso, nós temos água líquida na superfície e nós temos um campo magnético. Então, segundo estudos, para que exista vida nos planetas, tem que seguir esses 3 critérios. Então, o planeta Kepler, ele foi o primeiro exoplaneta descoberto em zona habitável, certo? Ele é localizado a 500 anos-luz da Terra, muito distante, né, para se chegar lá. E ele é considerado um planeta primo da Terra. Por quê? Porque ele tem um tamanho bem parecido, certo? Ele tem muitas características bem parecidas com a nossa Terra, certo? Mas ele orbita em uma estrela diferente
e que pode acarretar grandes diferenças, né, com o nosso planeta. Ele fala que é primo, mas ele não é igual à Terra, certo? Então, como é que o homem faz essa exploração espacial, né? Como? Através dos satélites artificiais. Esse satélite que você tem aí na tela é o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite lançado, certo, pelo homem, que ficou orbitando a nossa Terra. Nós temos os telescópios, aí está outro telescópio diferente do Hubble, que o Hubble a gente já conhece. Nós temos esse telescópio aqui, e as sondas espaciais, que a gente já conversou um pouco, que também são muito importantes para o estudo, né, dos planetas e também de meteoros, dos astros, né, em geral, certo? Então, a exploração espacial também conta com robôs. O ser humano, né, ele já tem 2 robôs fora da Terra, que um fica na Lua, que é um robô chinês, e nós temos Curiosity, que está lá em Marte, certo? Desde 2012. Deixa eu só conferir aqui a minha anotação. Isso. Ela foi lançada em novembro de 2011 e chegou lá em agosto de 2012. Então, ela já está lá, vai fazer o quê? Estamos em 2020 e vai fazer 8 anos, não é isso? Que ela está lá coletando informações, enviando fotos para o ser humano, lembrando que também o ser humano sempre via sondas, né? Que vai lá, pega pedaços de amostras de rochas lunares, marcianas, né, de Marte, e traz para a Terra para que ele possa ser estudado, certo? E com relação à exploração espacial, temos que falar do primeiro homem, né, que fez o primeiro voo, né, o que abriu caminho para mais de 500 pessoas até agora que também voaram no espaço, que foi Yuri Gagarin, certo? Tá aqui a foto dele. E já mais de 500 pessoas também já voaram no espaço. 20 pessoas viajaram para a Lua e dessas 20, 12 elas caminharam sobre sua superfície. Quem sabe, né, um dia no futuro, seja um de vocês que trabalhe, né, nesse ramo da astronomia e vá à Lua ou faça o seu voo, né, pelo espaço. Lembrando que existem até voos turísticos, viu? São milionários, mas existem para você ficar orbitando em volta da Terra. Eu, particularmente, se um dia eu tivesse condições, eu iria, com certeza, né? Então, outra coisa, o homem, ele também já foi à Lua, né? Então, quais foram os primeiros homens que foram à Lua? Eles chegaram em 20 de julho de 1969, ano passado, completou, né, uma idade fechada, e você faz a idade, você faz a conta. E quem foram esses homens? Foi Neil Armstrong e Aldrin, certo? Eu tenho uma foto deles no final. E lá, quando o primeiro homem que pisou foi Armstrong, e ele falou, né, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Porque ali estava se abrindo o espaço, né, para o homem ir para outros ambientes fora da sua terra, certo? Lembrando que esse homem, primeiro homem que pisou a Lua, ele já faleceu em 2012 com 82 anos, certo? E o ser humano, né? O ser humano agora ele tem a estação espacial, certo? Que estamos vendo aqui, ó. Quem é que fica nessa estação espacial? Cientistas, astrônomos que realizam pesquisas, experimentos, certo? Todos voltados para esse estudo, né, da astronomia. Então lá os astronautas eles aprendem a viver e a trabalhar no espaço por muitos meses e até anos. E quando, no caso, eles ficam isolados, né, o isolamento social, e lembrando que lá eles não vão ter só os cientistas conhecidos deles, não. São de várias nacionalidades, China, Japão, Estados Unidos, Rússia, certo? O Brasil também tem representantes da questão espacial. E lá, como é que eles fazem, né, para se comunicar com seus parentes aqui por e-mails ou chamadas de vídeo, certo? Tem uma alta tecnologia. E aqui nós temos a estação espacial por dentro, certo? Então,
vamos continuar. E as viagens espaciais? Elas só foram possíveis graças ao desenvolvimento dos transportes espaciais, certo? Então, a viagem à Lua, ela levou 3 dias, para você ter noção, né? Ela levou 3 dias usando foguetes que têm os motores normais, que são os foguetes químicos. E as viagens a Marte ou aos asteroides e planetas exteriores durariam meses ou até mesmo anos, com esse tipo de foguete, que é o mais tradicional. Mas a Agência Espacial Europeia, ela tem desenvolvido os foguetes com motores elétricos, certo? Então, esses motores elétricos, eles são muito mais rápidos. Os foguetes, eles podem ser mais leves, porque eles podem ser menores, e o que levaria anos para ser feita uma viagem de anos, leva-se apenas meses com esses foguetes de motores elétricos, certo? Então, vamos prosseguir. Então, os astronautas, eles fazem as caminhadas no espaço. Quando vocês veem, né, essas imagens, né, em vídeos, em estudos, vocês já vão saber que ele está, no caso que eles estão fazendo que é uma caminhada pelo espaço, certo? Então, quais são os métodos de segurança? Nas suas roupas, nos seus trajes, né, que já é de proteção, eles têm cabos, certo, que estão ligados às espaçonaves para a questão de segurança, e também existe corrimãos. Vocês veem aqui ó, que eles estão agarrados, né, segurando pelas mãos os corrimãos nessa espaçonave. Então, essas caminhadas no espaço duram um bom tempo, tá certo? Não é coisa assim rápida de minutos, leva um bom tempo, ok? Então, os trajes, né? Deixa eu ajeitar aqui, para sair de cima da imagem. Então, nós temos os trajes de proteção. Nós temos de forma geral, certo? Nós temos aqui, ó, aqui nós temos o tanque primário de oxigênio, nós temos o capacete, nós temos a válvula de temperatura, porque é para controlar a temperatura do corpo, para não ficar nem muito quente, nem muito frio. Lembrando que essas roupas, elas são feitas por dentro do tecido, né? Várias lâminas de alumínio para que conservar a temperatura do corpo e para que a temperatura do corpo não seja perdida para o ambiente, nem a temperatura do ambiente venha interferir no corpo, para que não mexa com a saúde do astronauta. Nós temos as luvas e também o líquido para refrigeração, né, e ventilação, porque se caso esquentar muito, tem que refrigerar, porque você vê aqui que não tem nem... O único ar que vai entrar vai ser desse tanque primário de oxigênio, certo? Aí, quais são os planos, né, do homem para o futuro? É colonizar o espaço. Então, os Estados Unidos e a China, eles já manifestaram interesses em estabelecer bases fixas habitadas na Lua e em Marte. A gente já viu num vídeo, não sei se vocês recordam, do canal Ciência Todo Dia, que ele mostra, né, as pesquisas mais recentes que já está se cultivando algumas plantas com solo semelhante ao solo lunar, porque, se for possível, vai se cultivar plantas lá, certo? Para quê? Para que sirva de alimento justamente para as pessoas que estiverem trabalhando lá nessas bases fixas, e também porque o ser humano quer chegar a Marte. Então, ao invés do ser humano sair daqui diretamente para Marte, fica melhor e mais viável ele ir para a Lua, na Lua ele reabastecer o seu transporte e ir para Marte, certo? Então, isso são pesquisas, né? Essa empreitada exige muito investimentos em desenvolvimento tecnológico, pois ambos os astros apresentam condições bastante hostis à vida humana. Ou seja, o ser humano não tem como viver na Lua e não tem como viver em Marte. Mas o ser humano desenvolve, né, tecnologias, né, tentando buscar recursos para que o ser humano chegue até lá. Lembrando disso, me fez lembrar que agora, em 2020, a NASA iria mandar uma nave sem tripulantes lá para Marte. Só que essa missão ela foi abortada por enquanto, vai ficar para 2022 por conta de falhas em testes e também por conta da pandemia.
mas em 2022 ela pretende lançar essa espaçonave para estudar mais Marte, e em 2030 já se está planejando, o projeto já foi aprovado e já está se fazendo o planejamento de levar uma nave tripulada para Marte, certo? E o estabelecimento de comunidade permanente na Lua é visto por pesquisadores como um passo intermediário para a colonização em Marte, como eu já falei com relação ao vídeo, que depois eu vou disponibilizar novamente o link para a gente relembrar essas informações. E para finalizar, eu tenho aqui o nosso estudo sobre astronomia, desenvolvimento tecnológico e exploração do universo. Nada melhor do que essa imagem do homem, né, na Lua, e dos nossos 3 astronautas, né, que estiveram nessa missão. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Tchau e até mais.